E aí, já pararam para pensar em como o Brasil se organiza por dentro? Parece complexo, né? Mas na verdade existe uma espécie de manual de instruções para o país. Hoje, a gente vai desvendar 2 páginas cruciais desse manual, os artigos 18 e 19 da Constituição. São eles que definem quem manda em quê e, mais importante ainda, onde estão os limites desse poder. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Afinal, como o nosso país é organizado? A resposta, como a gente vai ver, está na Constituição e é mais direta do que parece. Bom, para entender essa organização toda, vamos começar com os 4 pilares que sustentam a nossa República. Todos eles estão bem definidos lá no artigo 18. Exato, são 4. 4 entidades que formam a base do Brasil. E o detalhe mais importante aqui é que a Constituição garante que cada uma delas seja autônoma. E aqui estão eles, os 4 pilares. A União, que é o nosso poder central, os estados, que a gente conhece bem, o Distrito Federal, que tem umas regrinhas próprias, e, claro, os municípios. É bom pensar neles como peças de um grande quebra-cabeça, sabe? Cada peça tem sua autonomia, seu jeito de se governar. E para a gente se localizar nesse mapa, a Constituição deixa bem claro: Brasília é a capital federal. É o ponto central, tanto geográfico quanto político, de onde a União opera. Simples assim, sem rodeios. Mas o mais interessante é que esse mapa do Brasil não é algo estático, sabia? A Constituição prevê que ele pode mudar, que novos estados e novos municípios podem sim ser criados. Vamos entender como isso funciona na prática. Então, como é que isso acontece? Vamos imaginar que uma parte de um estado decida que quer se separar, virar uma nova unidade da federação. Como isso vira realidade? A lei define um processo bem claro para isso. O caminho tem 2 etapas principais. A primeira é pura democracia direta. A população que vai ser diretamente afetada por essa mudança precisa votar e aprovar a ideia num plebiscito. Isso garante que a decisão venha da base, do povo. Se o sim ganhar, aí a proposta vai para o Congresso Nacional, que precisa transformar isso numa lei complementar. É uma forma de garantir que a mudança seja boa não só para aquela região, mas para o país como um todo. Agora, para criar um novo município, o processo é ainda mais detalhado. Isso é para evitar que se criem cidades que depois não conseguem se sustentar, né? Primeiro, uma lei federal precisa dizer em que período isso pode acontecer. Depois, são necessários estudos técnicos para provar que aquele novo município é viável tanto economicamente quanto administrativamente. E por fim, claro, a população local tem que ir às urnas e aprovar a ideia. Certo. Então a gente viu que a estrutura é flexível, que os estados e municípios são autônomos. Mas, calma lá, essa autonomia não é um cheque em branco. E é exatamente aqui que a nossa análise muda de foco. Vamos falar sobre as regras que colocam limites no poder de todo mundo. Chegamos agora no artigo 19, que eu gosto de chamar de as regras de ouro. São aqueles limites bem claros, as proibições que valem para a União, para os estados e para os municípios, sem nenhuma exceção. O artigo já começa com uma força tremenda. É vedado. Em bom português, isso quer dizer é proibido. Essa é a base de tudo o que vem a seguir. A Constituição está literalmente desenhando uma linha no chão que nenhum governante pode atravessar. E o que é proibido, então? Basicamente 3 coisas fundamentais. Primeiro, se aliar a religiões ou financiá-las. Segundo, uma parte do governo duvidar de um documento oficial emitido por outra. E terceiro, que talvez seja o mais profundo de todos, criar qualquer tipo de diferença ou preferência entre os brasileiros. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nos 2 primeiros pontos. Como é que funciona na prática essa separação entre Estado e religião? E o que essa regra sobre documentos públicos realmente quer dizer no nosso dia a dia? Olha só que interessante a nuance aqui. A regra proíbe que o Estado financie igrejas ou escolha uma religião oficial. É o que garante que o Brasil seja um Estado laico. Porém, a lei permite a tal colaboração de interesse público. O que é isso? Significa que o governo pode, por exemplo, fazer uma parceria com uma organização religiosa para administrar um hospital, contando que o foco seja o bem de toda a comunidade sem distinção. A segunda proibição é sobre confiança mútua. Recusar fé aos documentos públicos parece uma frase meio antiga, né? Mas a ideia é simples. Um documento oficial emitido pela prefeitura de uma cidade pequena tem que ser aceito pelo governo federal, e vice-versa. É o que garante a unidade do país e faz com que nossos direitos e informações circulem e valem em todo o território nacional. E agora a gente chega na terceira e última regra de ouro, o princípio que, na verdade, amarra toda a nossa ideia de nação, o princípio da igualdade. O ponto central aqui é este.
A Constituição proíbe, com todas as letras, criar qualquer tipo de distinção entre brasileiros ou dar preferência para um estado em detrimento de outro. Isso quer dizer que, perante a lei, não importa de qual parte do Brasil a pessoa é. A regra tem que ser a mesmíssima para todo mundo. E isso aqui mostra um impacto gigantesco que essa regra tem no dia a dia. Ela garante que uma pessoa que nasce no Norte tenha exatamente os mesmos direitos fundamentais que alguém que nasce no Sul. É o alicerce constitucional contra o regionalismo e o favoritismo. É o que reforça a ideia de que somos um único povo brasileiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente viu a estrutura, os pilares, os limites, mas a grande questão que fica é: como essas regras, que às vezes parecem tão distantes, lá no papel, na verdade estão o tempo todo moldando silenciosamente o nosso dia a dia, os nossos direitos e a própria identidade do que significa ser brasileiro. Fica aí a provocação.